Fala, meu nobre, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal Hypecut, a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. E para começar o vídeo de hoje, o tema é crise institucional no Gigantesco. Crise institucional, organizacional, administrativa, chame como você quiser. O fato é que hoje o Vasco está passando sim por uma crise. O Pedrinho está com uma bomba na mão para desarmar. E essa bomba pode explodir na mão dele sim, e a oposição pode usar isso como uma arma fortíssima contra a gestão dele. Cara, balanço mal entregue, bloqueio de torcedores de redes sociais, críticas que não são muito bem aceitas. E para fechar com chave de ouro, o Vasco vai, o segurança do Vasco vai e agride um torcedor que até então estava protestando. O vídeo tá aí, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o Vasco precisa apurar isso. O segurança já foi afastado, é o Betinho, né? Já foi afastado. Eu espero que o Vasco apure isso com o maior rigor possível para entender exatamente o que aconteceu. E se comprovado que o Betinho estava errado, que, sei lá, o que pode ter acontecido, que o Betinho acabe sendo desligado do Vasco, porque o Vasco não pode ficar ligado a esse tipo de coisa. Na minha opinião, a violência nunca é a resposta para nada. Se o torcedor estiver protestando democraticamente, sem ofender as pessoas, sem passar dos limites, ele tem total direito de protestar. Ele pode ir no embarque, ele pode ir no desembarque, ele pode ir na onde o cara chega no hotel, não interessa. Ele pode protestar contra o torcedor, contra a diretoria, o dirigente, o jogador, contra qualquer um. Porque é ele que move o time. Quem move o time é o torcedor. Se não tiver torcedor, não tem time, não tem nada. Pode ter até um ou outro ali que é criado artificialmente, mas logo acaba. Uma instituição centenária não sobrevive sem a torcida. Então, se o torcedor tá protestando, você para e entende qual é o protesto dele. Entende se o protesto é justo ou se não é. Mas partir para agressão nunca é a resposta. E o Pedrinho precisa muito, muito, muito cuidar desse lado. O campo e bola eu acredito que vai se ajeitar. A gente tem muitos desafios no campo e bola, a gente tem muita coisa para resolver, e eu acredito que o Pedrinho tem mais tato para isso. Agora, para problemas institucionais, o Pedrinho tá deixando a desejar, isso tá engolindo ele, e esse monstro tá crescendo, esse monstro tá criando forma, e esse monstro vai engolir ele. Vai engolir ele, tá crescendo cada vez mais. Já pegou um braço, já pegou uma mão, já pegou um dedo, daqui a pouco chega no ombro, e assim por diante. Daqui a pouco ele tá atolado dentro desse monstro e acabou a gestão Pedrinho. É muito importante o Pedrinho tentar isso. É muito importante. Claro, esse recado não é pro Pedrinho, não é pra ninguém da diretoria, pelo amor de Deus. Essa é uma conversa minha e sua aqui no canal, simplesmente. Mas é um alerta que eu faço aos torcedores que me assistem, porque são coisas que a gente acha que não vai dar nada e daqui a pouco cria forma, daqui a pouco começa a ficar um problema maior, daqui a pouco começa a aparecer na mídia, a mídia batendo todos os dias, aí vem o jornalista que quer aparecer, o outro jornalista que vai pegar essa pautinha e vai criar um monstro, e aí já viu, aí não tem como controlar mais. É igual um travesseiro de pena. Você abriu ele no vento, você não pega nunca mais de volta todas as penas. Então, o Vasco vai sair com a imagem arranhada dessa situação com toda certeza, e o Pedrinho precisa aprender a lidar com isso. Precisa ter mais habilidade desse lado, porque a comunicação do Vasco não é boa hoje em dia. Não é boa a comunicação do Vasco. E isso é um ponto que o Pedrinho precisa corrigir. Eu não tô falando das entrevistas do Pedrinho. Eu acho que o Pedrinho, às vezes, ele comete o sincericídio. Mas é da personalidade dele, e isso a gente não muda. Eu acho que se é da sua personalidade você ser um cara super sincero, que você mantém. É melhor ser super sincero do que ser um mentiroso. E eu prefiro que o Pedrinho seja super sincero do que mentiroso. Mas a comunicação da instituição em si não tá nada boa. Tá deixando muito a desejar em diversos momentos que a gente vê
ter algum ruído na comunicação do Vasco. Dito tudo isso, todo esse problema que o Pedrinho está enfrentando, eu acho que a pressão sobre o Pedrinho está exagerada. Tá muito exagerada a pressão sobre o Pedrinho. Você entra na rede vizinha ali, que tem um X no nome, você vê que parece que o Pedrinho é o pior presidente da história do Vasco. E olha que a gente já teve cada presidente, principalmente nos últimos anos, que fica difícil comparar com algum outro. Mas parece que o Pedrinho é o pior de todos. Parece que ele não sabe futebol, parece que ele não sabe institucional, parece que ele não sabe finanças, parece que ele não sabe comunicação, parece que ele não sabe marketing, parece que ele não sabe nada. Parece que ele foi um cara colocado ali para ser comandado por outras pessoas e outras pessoas que, sei lá, por um grupo de flamenguista que quer acabar com o Vasco. Se você vai ler os comentários lá, você sai achando que o Pedrinho é essa pessoa. E, pelo amor de Deus, o Pedrinho é um ídolo nosso. Ele é um cara super honesto, na minha opinião. Todas as ações que ele tomou mostram honestidade, mostram que ele quer o Vasco melhor. Ele se comprometeu completamente com o Vasco. Ele largou um emprego muito bom na Globo para assumir o Vasco, para tocar o dia a dia do Vasco. Eu tenho certeza que isso deve estar tomando muito, muito, muito da energia dele, deve estar sugando a energia dele o tempo todo. Então, não é fácil, o dia a dia do Vasco não é fácil, principalmente nesse momento, com todo o problema que a gente tem com a 777, com tudo que aconteceu, com a briga judicial. Eu tenho certeza que isso não é fácil e está cada vez mais difícil para o Pedrinho. E a torcida remando contra, muitos lá no X, eu acho que a gente não está fazendo o melhor do que a gente poderia fazer nesse momento. Cobrar, eu concordo que cobre, eu concordo que exija tudo que merece do Vasco. E até o Pedrinho falou que não vai esperar ter paciência do torcedor, mas tem torcedor que está um pouco impaciente demais, na minha opinião, e são formadores de opinião que estão dessa forma. Então, se eu pudesse fazer um apelo para vocês, eu ia pedir para vocês, ouçam quem parece estar mais racional nesse caso, quem é mais ponderado, leia quem tenta ter às vezes um contraponto, quem fala, olha, não é bem assim, não é de todo mal, porque muitas vezes a gente está com os nervos à flor da pele, principalmente em momentos que a bola não entra, e a gente fica irritado, qualquer coisinha é o fim do mundo. Então, eu acho que a gente poderia pedir um pouco mais de paciência e um pouco mais de sabedoria nossa para lidar com as notícias do dia a dia, com os formadores de opinião, as páginas direcionadas ao nosso clube. Eu acho que a gente poderia ter mais atenção, porque alguns ali parecem que não estão muito preocupados com o clube, sim com o engajamento que gera falar mal do Vasco. Porque falar mal do Vasco vai gerar engajamento o tempo todo. E eu acho que seria até mais fácil pro meu canal crescer se eu tivesse aqui só falando mal, só batendo, falando mal. Pedrinho não presta, o Felipe não sei o que, o Santana não sei o que, o outro tal, e não vem técnico e a gente vai cair pra segunda divisão. Eu acho que seria muito mais fácil fazer tudo isso. Sinceramente. Eu acho que seria mais fácil de crescer. Mas é algo que eu não concordo em fazer, porque eu acredito que a gente tem que fazer um trabalho voltado para o nosso clube e não voltado para nós, né? Então, eu acho que seria muito egoísmo de qualquer um que quisesse só crescer batendo em cima do time que distorcer. Se a gente chegar aqui, eu não torço eu não torço pro Botafogo, e qualquer notícia ruim do Botafogo eu ficar batendo, beleza, cara, beleza. Assiste quem quer. Mas não se vista de vascaíno para falar que é vascaíno e ficar batendo só porque você tem raiva de alguém, né? Às vezes a pessoa, você não sabe nem o rosto da pessoa e ela tá lá batendo, falando que é vascaíno com o nome Vasco na página e você não sabe se é vascaíno, se não é, quem que é a pessoa. Ela só tá batendo, só tá criando problema, só tá puxando problema e críticas acima do tom o tempo todo. Então, eu acho que a gente precisa ter mais parcimônia. É uma palavra que o pessoal fala muito no interior, ter mais parcimônia nesse momento. E só para comentar mais um pouquinho sobre o jogo de ontem,
A mudança do Vasco com a saída do Verratti foi muito interessante no sentido de deixar o time mais ágil, mais até fisicamente competindo um pouco mais. Eu senti que o time ficou mais rápido nesse sentido. E são características do nosso time. O Verratti, claro, ele é mais lento, com certeza, a gente sabe. O Verratti é um atacante de 35 anos, o Ryan é um atacante de 18. Pelo amor de Deus, olha a diferença. E o Ryan é um cara já forte, que sempre se destacou pela velocidade e pela força, ao contrário do Verratti, que é um fazedor de gols. Ok, tudo certo. Mas questão de características, o Vasco acaba ficando mais rápido sem o Verratti, mas perde um pouco do refino na finalização. Um pouco não, perde bastante no refino da finalização. Para comentar que a gente pode ter um mundo quando a gente talvez substituir o Verratti e tiver um atacante rápido no banco esperando para jogar. Um jogo que a gente precisa de um contra-ataque, a gente já fez um resultado, tá 2-0, Verratti está cansado, a gente ainda tem mais 8 jogos só no mês de maio, então isso é coisa importante de se pensar. E essa é uma boa notícia do jogo de ontem, saber que tem jogador que pode entrar e pode dar conta do recado. Apesar do Ryan não ter feito um bom jogo, mostra que o Vasco tem opções para... Isso mostra que o Vasco tem opções quando precisar trocar o Verratti em algum momento. E se você chegou até aqui, novamente peço aquela gentileza sua, deixa seu like, comenta, compartilha com os amigos. Esse é o Hype Cut e novamente a sua nova central de notícias e bate-papo do Vascão. Tamo junto, valeu!